Tudo o que eu aprendi no meu primeiro trimestre de gravidez. Esse vídeo tá no meu coração para ser feito há muito tempo, desde que eu soube que eu estava grávida. Eu tenho pensado em voltar com um canal no YouTube para poder conversar mais com vocês e eu poder dividir as coisas que eu tenho aprendido e as coisas que eu tenho sentido e poder ter uma rede assim de titios e titias para poder compartilhar e conversar sobre a gravidez. Primeira coisa que eu acho que eu aprendi é que gravidez é um dos momentos mais felizes da face da Terra. Gerar é uma honra. E eu lembro que quando eu descobri a gravidez, eu passei uns 3 dias chorando muito, de felicidade genuína, assim. E agradecendo a Deus, agradecendo a Ele por tudo, lembrando de todos os lugares que Deus me tirou, lembrando da pessoa que eu fui, de quando eu achava que eu não ia ter uma família, de quando eu achava que eu não ia ter possibilidade de ter um casamento saudável, lembrando de todas as coisas, assim, que já marcaram, sabe? E falando, Deus não esquece das promessas que Ele nos faz, sabe? Ele não esquece das nossas lágrimas, dos nossos pedidos, das nossas orações, mesmo as mais absurdas. Deus, Ele está sempre nos ouvindo. É muito bom saber que nós temos um Pai que está sempre nos ouvindo e que Ele ajusta aquilo que nós falamos. Quando fala que o Espírito Santo intercede por nós, Ele vai ajustando aquilo que muitas vezes nós não sabemos colocar em palavras, mas que nós não estamos sozinhas. E Deus, Ele escuta e vê todas as coisas. Isso para mim é um conforto, assim, para a alma. Eu venho de uma bolha totalmente cristã. A minha família é cristã em sua maioria. E eu venho de um lar cristão, pai e mãe cristãos, e muito tradicional. Mas, dentro da minha bolha, casamento não era visto como uma bênção por conta da história de vida de algumas pessoas da minha família. Então, você falar que o seu sonho era casar, ter filhos, nunca teve espaço para isso, para ser um sonho saudável. Lembro que uma vez eu estava conversando com uma colega da igreja dentro de um carro, e eu falei que um dos meus desejos era poder gastar tempo com os meus filhos, poder criá-los e não necessariamente não trabalhar tanto para poder passar e gastar tempo com meus filhos e poder criá-los de maneira saudável. Eu lembro que quando essa colega saiu, o meu irmão do meio, que estava dirigindo, ele ficou muito irritado com essa conversa. E ele falou coisas horríveis para mim. E eu me senti muito mal, muito desconfortável. E eu lembro que aquilo me marcou e eu passei a esconder, sabe, os meus desejos de ter uma família. Eu não, lógico que eu não aconselho ninguém a ser da maneira como eu era, porque parecia que era o meu único sonho. E eu realmente gastava muito tempo pensando nisso. Mas eu acho que por conta de eu não ter espaço de conversar disso com outras pessoas, fez com que esse desejo não crescesse de maneira saudável dentro de mim. Fez com que eu me relacionasse com pessoas ruins, fez com que eu achasse que era uma vergonha eu ter esse desejo, eu ter esse sonho. Enfim, muitas marcas, sabe? Mas o que eu quero falar é que o casamento e a família têm um espaço especial no coração de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a me relacionar com meu esposo, Matheus, e a gente começou a ter as primeiras conversas, eu perguntei se ele tinha um desejo de ter uma família. E esse sempre foi um projeto do nosso coração, ter uma família. E eu lembro que Deus, quando Ele começou a restaurar a minha vida, começou a resgatar os meus sonhos, Ele foi resgatando de uma maneira muito saudável. Ele foi resgatando de um jeito que não feria ninguém e que foi me mostrando que eu podia sim ter o desejo, ter o sonho de ter uma família, que tinha um lugar e um espaço especial no coração de Deus para isso. E ali ele foi mudando tudo dentro de mim. Eu tô falando assim de um lugar e de uma pessoa que casou depois dos 30, que achava que não ia mais casar, que achava que não ia mais ter tempo de ter família, filhos, marido, e que Deus ele foi restaurando todas as coisas dentro de mim e me dando todas as coisas que um dia eu sonhei. E foi tudo no tempo de Deus, da maneira de Deus, do jeito que Deus achou que tinha que ser. Não para agradar ninguém, não para fazer bonito para ninguém,
mas Ele construiu uma história linda para mim, sem comparação nenhuma, e especial dentro daquilo que eu sempre pedi, desejei e dentro daquilo que eu precisava. Eu acho muito importante eu compartilhar com vocês um versículo que tem me acompanhado durante essa gravidez, que eu gostaria de dividir com vocês. Na minha família, quando eu era criança, meu pai ele sempre teve o hábito de ler um salmo antes da gente dormir. Então eu já conhecia esse salmo, mas quando você é criança, pedir dica, você não entende a preciosidade que tem. Então, vou ler aqui com vocês Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança são os filhos do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão significa recompensa, algo bom, algo que você ganha com esforço. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Filhos são uma herança, algo precioso que Deus nos entrega, uma recompensa que Deus nos dá, e nós um dia vamos devolver esses filhos para Deus. Como isso, a gente recebe uma missão, que é a missão de cuidar, de criar os nossos filhos, e um dia nós vamos devolver esses filhos que Deus nos deu com tanto amor. Nós vamos devolver para Deus. Isso é muito precioso. E isso tem batido muito forte no meu coração. Eu lembro que eu estava indo para academia um dia, logo quando eu descobri que eu estava grávida, e eu estava ouvindo um louvor da Tamires Garcia, que chama Sublime e Ordinário, se eu não me engano. E lá fala que eu só entrego aquilo que só de ti recebi. E me veio uma clareza assim na mente naquele momento, que eu só ia entregar para o meu filho ou filha, que eu ainda não sei o sexo, aquilo que eu recebo através do meu relacionamento com Deus. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado de como vai ser, de como nós vamos criar, de como vai ser o futuro e tudo mais. Mas nós só podemos entregar não aquilo que nós recebemos dos nossos pais terrenos, mas aquilo que nós recebemos de Deus. Porque os nossos pais terrenos, eles são falhos, eles são seres humanos, eles nem sempre vão acertar, mas Deus, ele é um pai que nunca falha, que nunca erra. É um pai que está sempre ali pra gente, sempre nos ouvindo, sempre cuidando de nós. Ele é perfeito. Então nós vamos entregar para os nossos filhos não aquilo que nós recebemos dos nossos pais terrenos, mas aquilo que nós recebemos de Deus. Isso é tão lindo e isso tem confortado meu coração, tem me feito perceber que realmente é uma missão que Deus nos dá. E se nós ouvirmos aquilo que Deus ele tem separado para a gente, a porção que ele tem para nós, a gente vai conseguir criar os filhos dele, os filhos que ele nos der, né, nos caminhos dele e poder devolver esses filhos para ele. Eu vejo os filhos dos meus amigos e, ai, as crianças se desenvolvendo, se tornando pessoas interessantes, pessoas com hobby, personalidade, e aquilo me deixa muito feliz e me faz perceber como é importante a missão de um pai e de uma mãe, mas, sobretudo, como é importante nós termos relacionamento, em primeiro lugar, com o nosso Pai, com o nosso Deus, e entender quem nós somos. Quando nós entendemos quem nós somos para Deus, nós vamos conseguir criar os filhos não baseado no que o mundo diz, não baseado no achismo de pessoas, não baseado naquilo que nós recebemos, mas baseado naquilo que nós recebemos dos céus, aquilo que nós recebemos de Deus. E isso é muito importante, muito especial. Como eu falei pra vocês, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, porque eu vou colocar no YouTube. Então eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas eu quero te falar assim de coração que Deus ele tem uma história saudável pra você. Eu sou uma pessoa que casou depois dos 30 anos. Eu encontrei meu grande amor ali na casa dos 30.
Eu agora vou ter meu filho, eu tenho 34 anos. Eu tô muito feliz, muito realizada. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer e para viver com Deus, com meu marido. Eu tenho a esperança e a certeza de que Deus, ele está voltando e de que eu vou encontrar com ele na eternidade. E eu quero cumprir as missões que ele tem me entregado aqui na Terra. Nós estamos num momento do mundo de muita desesperança, muita tristeza, mas eu queria te falar que independente dos lugares onde você tem passado, das suas frustrações, daquilo que tem ferido seu coração, se você já foi casada e seu casamento não deu certo, se você já teve muitas frustrações na sua vida amorosa, eu não sei como que foi, mas eu quero te falar que Deus, ele tem uma restauração e ele tem um casamento saudável para você. Ele vai reconstruir os seus sonhos de maneira saudável. Por que eu falo sempre de maneira saudável? Não vai ser com ansiedade, não vai ser com pressa, vai ser de maneira saudável, da maneira e do jeito que ele quiser. Às vezes a gente absorve as coisas ao nosso redor, às vezes a gente absorve as coisas que as pessoas estão falando, as percepções de outras pessoas, e a gente esquece de ouvir a única voz que é suficiente e que deveria ser a única voz que a gente deveria ouvir, que é a voz de Deus. Quando Deus ele fala o nosso nome, quando Deus ele fala quem nós somos, essa é a única coisa que importa. Nossa, eu tenho tantas coisas para serem ainda ajustadas na minha vida, mas eu lembro que quando Deus ele começou a tocar na minha vida emocional, quando ele começou a mudar as coisas dentro do meu coração, eu parei de ouvir as outras vozes. Eu comecei a ouvir a voz dele e a ter certeza de que ele tinha um futuro para mim, de que ele tinha um casamento saudável para mim, que eu não precisava mais procurar, que eu não precisava mais buscar, que eu não precisava me desesperar, porque todas as coisas iam acontecer no tempo, da forma e da maneira dele. Eu lembro que não foi fácil, que eu chorava, que eu ficava muito ansiosa, muito carente. Não foi bonito o meu processo de sair da carência, o meu processo de parar de entregar meu coração para as pessoas erradas, mas foi um processo que eu escolhi passar junto com Deus e foi a melhor decisão. Às vezes a gente quer passar por um caminho de flores, lindo, maravilhoso, mas a gente não quer plantar as sementes para aquele caminho ser florido. E nem sempre a gente vai plantar as sementes sorrindo. Às vezes a gente vai plantar as sementes chorando, mas Deus ele vai estar ali junto com a gente para um dia a gente passar por aquele caminho sorrindo e vendo as sementes que um dia lá atrás a gente plantou. Então, é isso, eu tô muito feliz. Eu tenho aprendido muito nessa gravidez, mas acho que o principal que eu quero falar é: Deus ele pode realizar todos os seus sonhos, desejos e aquelas coisas que você tem guardado ali no seu interior só pra você. E é isso, gente. Eu vou postar mais titias e titias, mais uma vidinha sendo gerada. Não sei se é um menino ou uma menina, mas em breve eu venho contar mais coisas. Beijos!